Isso está para acontecer. O maior evento do planeta Terra, que será aí o soar da trombeta e a ira de Deus, o dia do Senhor, que vem sobre todos os habitantes da terra. Como diz o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, ele disse: o fim vem sobre todos os moradores da terra. O fim vem sobre todos os moradores da terra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria de saber como é que está o clima aí na sua cidade. Está chovendo? Porque parece São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiânia. Teve chuvas torrenciais esses dias, né? Não foi uma chuva qualquer. Não foi uma chuva qualquer que deu aí nessas regiões esses dias. Salvador está 30 graus. Fortaleza está quente. Está calor. Hoje teve chuva de granizo aonde? Ó, São Paulo está chovendo. São Paulo está chovendo. Irmã Kelly Félix está dizendo que está chovendo. Diga a cidade. Rio de Janeiro está sol. Vamos lá. Vocês viram? Eu vou falar agora sobre a tsunami que deu no Peru e no Chile, né? Maranhão está chovendo. Foi uma onda gigantesca, né? Uma onda gigantesca. Que deu aí no Peru. Assustador. Foi assustador mesmo. Eu não sei se vocês viram. Olha isso. Olha isso. Foi ontem. Foi ontem. O irmão Miros, esses dias, me mandou imagens de um céu rosado, roxo, em Curitiba, né? Irmãos, eu digo para vocês, a gente está com filtro na internet, tem assuntos que a gente fala na internet e mostra. Eu estava pensando isso hoje, né? Eu postei no meu Instagram, sobre os robôs, né? E o Instagram me disciplinou até março de 2025. Limitou meu alcance até março de 2025.
Quer dizer, hoje, se você fala mal da inteligência artificial e de um futuro sombrio dominado pela máquina, a própria IA está te derrubando. Porque depois eu fui verificar a informação que eu passei, ela é verdadeira. Eu entrei com o recurso lá, estou aguardando resposta. Quer dizer, você propaga uma verdade que, se a IA vê que você está falando mal dela, ela está te derrubando. Então, assim, a gente, boa parte do Brasil, pelo que eu estou percebendo aí, está com uma boa parte, está um calor enorme, né? Um calor enorme. A gente está vendo que na Itália, alguém viu aqui o que aconteceu na Itália? As nevascas da Itália estão assombrosas. Está criando gelo, umas camadas de gelo gigantesca, né? Gigantesca. E todo inverno agora está acontecendo coisas estranhas. Em todo o inverno. Então, assim, a gente está vendo, assim, muitas coisas acontecer. Muitas coisas acontecer. A gente vê, irmãos, quando você observa os animais, os pássaros, eu sempre digo, a natureza percebe que as coisas não estão normais. Mas o ser humano não quer acreditar que o mundo não está normal. A natureza está dizendo algo para os homens, né? Por mais que existe muita coisa manipulada, mas eu digo para vocês, Sol, Lua e Estrela. Para que Deus criou Sol, Lua e Estrela? Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 15. A Bíblia diz que Sol, Lua e estrelas foram criados para sinais. Sinais dos tempos. Aí, Joel disse que haverá, né, mostrarei prodígios no céu e na terra. No céu e na terra. Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, assim, você vê que qual é o efeito da lua sobre as marés, por exemplo? É a lua que controla a água no oceano. É a lua que controla. Aí o sol gera. O sol, a lua e a terra geram o tempo, meses, anos e estações. Olha só a grandiosidade de tudo isso. A grandiosidade. Né? Ô Sidney, não repete mensagens, irmãos. Não repete mensagem. Nós somos pré-tribulacionistas. Então, você vê que as estações do ano, elas preparam a terra para o plantio e para a colheita. E veja que existe um ciclo de terra seca, de chuva. O ciclo da terra está preparada para receber semente e o ciclo da terra está preparada para receber a colheita. Não é interessante isso? Quem é que criou tudo isso, irmãos? Isso não é obra da evolução, né? É impossível nós termos isso na evolução. Só que veja que as aves, a abelha, por exemplo, se você for fazer estudos sobre o desaparecimento da abelha e o efeito de uma humanidade sem abelha, vai dizimar bilhões de pessoas. Alguém sabia aqui que a falta de abelha pode matar bilhões de pessoas?
Olha como Deus é perfeito. A abelha é essencial para a vida. O que eu quero que você entenda? Deus criou um ciclo perfeito. E eu já vi uma matéria muito interessante. Eu vou falar sobre a abelha aqui. Por exemplo, barata, rato, insetos. Presta atenção. Eles são essenciais para a vida. Se nós não tivéssemos pernilongo, pulga, todos têm uma função no ciclo da vida. Elas não existem por acaso. Então, veja que se não tivéssemos os insetos, as baratas, os ratos, 2 bilhões de pessoas morreriam. 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Olha só, a irmã Ana Dilce está dizendo algo que aconteceu aqui no Espírito Santo comigo andando na rua. O sol está tão quente, irmãos, que você não consegue enxergar. Eu só tinha visto isso nos Estados Unidos. Um sol tão claro que ele te cega. Eu não sei se isso está aí. Olha só, a irmã Gilda dizendo que não imaginava isso. Tudo que existe tem um propósito. Tudo que existe tem um propósito. Tudo. Tudo que existe tem um propósito. Eu não entendi hoje sobre que tipo de conferência. Então, olha só, irmãos. Olha só essa matéria sobre a questão. Por que o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe e o que você pode fazer para evitar isso? O que há em comum entre um pepino e uma abobrinha e uma manga? Não muito aparentemente, no entanto. Essas 3 coisas devem sua existência a um inseto, a abelha, cujo serviço também proporciona vida a muitos alimentos que conhecemos. Sem as abelhas, você poderia ter que abrir mão da geleia de morango no café da manhã, das amêndoas, das maçãs, das mangas, tomates, kiwis, melancias e de inúmeros outros alimentos. Esse inseto de pouco mais de 1 centímetro de comprimento tem frequentado o noticiário nos últimos anos. Em primeiro lugar, pelo declínio alarmante da sua população, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, mas também por uma série de estudos que detalham a serviços que prestam ao ecossistema, incluindo sua capacidade de aumentar em cerca de 25% o rendimento das colheitas e, consequentemente, dos alimentos que comemos. Mas qual é a função das abelhas na natureza, além de produzir mal? Porque sua extinção hipotética seria uma catástrofe planetária? As abelhas polinizam a maior parte das plantas que existe. O professor Carlos, da Universidade Las Américas, no México, todas as plantas que têm flor precisam ser polinizadas para produzir sementes e sobreviver. E cerca de 2/3 da dieta dos seres humanos vem das plantas polinizadas. É por meio da polinização que os grãos de pólen são transferidos da parte masculina para a feminina da planta, ou de uma planta para outra da mesma espécie, resultando nas sementes que dão origem às frutas e legumes que comemos.
Ou seja, com a exceção de alimentos básicos como trigo, arroz, milho, que são polinizados pelo evento, todos os alimentos ricos em nutrientes dependem das abelhas. E por que as abelhas preocupam, irmãos? Porque elas estão desaparecendo. Desaparecendo. E veja que todos os alimentos, a matéria diz que todos os alimentos que têm nutriente precisam da abelha, e se a abelha desaparecer, desaparece o alimento. Então, o que isso significa? O que isso significa? Hoje vocês estão cheios de perguntas aí no chat, né? O que isso significa, irmãos? A natureza, ela existe um ciclo. Agora, o que é que destrói toda a natureza? O que é que destrói? Eu vou dizer assim, a gente diz que é os homens, mas é todo este cenário de HAARP, de antenas 5G. Meu irmão, se você estudar sobre o perigo que é morar perto de uma antena 5G, você não chegava nem perto pelo nível de radioatividade que é espalhado no ar. Então, eles estão criando mecanismo de destruir a população. Olha só que coisa. Existe mecanismo de destruição dos ecossistemas por aquilo que está sendo jogado no ar, o que está sendo criado. Irmãos, eu estou tentando resolver o negócio da minha imagem aqui, que eu não estou entendendo por que está tão embaçado. E não é a câmera. Mas já vai melhorar, em nome de Jesus. Então, assim, a gente está vivendo, dentro de um sistema de autodestruição. E aí a gente vê que você nunca vai ver um animal se autodestruindo, se não for o ciclo da sua natureza. Mas o homem se autodestrói, né? O homem se autodestrói. Então tem muita coisa acontecendo no nosso meio, no nosso ciclo de vida. E aí veja bem, eles criam as máquinas para destruir a natureza, eles criam as máquinas de destruição, e aí eles pegam e culpam os homens, dizendo: os homens que destroem a natureza, nós precisamos salvar o planeta do aquecimento global. E aí, os seres, mas se você perguntar, irmãos, eu já fiz esse teste. Se você perguntar em qualquer ambiente com muitas pessoas, quem é que destrói a natureza? Quem é o responsável pelo aquecimento global? As pessoas irão dizer: somos nós. As pessoas vão dizer assim: somos nós os culpados pelo aquecimento global. Mas a gente sabe que não somos nós os culpados pelo aquecimento global, mas o aquecimento global é algo que está ligado a tudo que eles estão fazendo na atmosfera. Então, está além de eles pegam e colocam a culpa nos homens, e os homens
acreditam que são o culpado, e é os próprios homens que vão dar autorização ao sistema, deu uma melhorada, irmãos, em nome de Jesus. É os próprios homens que vão dar autoridade ao sistema para destruir com eles mesmos. É incrível como as pessoas aceitam com facilidade coisas que elas jamais deveriam aceitar. Meus irmãos, eu não anunciei ainda, eu não estou nem na metade da live, hein? Mas eu preciso anunciar para vocês o nosso jejum que começa dia 1º. Quarta-feira, às 6 horas da manhã, nós começamos o nosso jejum. Então, eu gostaria que você já colocasse o seu despertador aí para 6 horas da manhã, não importa a hora que você vai dormir. O nosso jejum começa às 6 horas da manhã do dia 1º. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, que você agendasse. A gente já está colocando aí nas redes sociais o anúncio do jejum. Terça-feira nós iremos anunciar novamente, disparar em todos os WhatsApp. Mas amanhã eu não vou conseguir fazer live. Talvez terça-feira, no final da tarde, eu faça uma live. Mas eu gostaria que todos, né, aproveitando a nossa audiência, todos aí já se preparassem. Vai ser do dia 1º ao dia 21, 6 horas da manhã. E o tema do nosso jejum, dia 1º, irmãos. O tema do nosso jejum vai ser conduzidos pelo Espírito Santo. 2025 conduzidos pelo Espírito Santo. E é o que nós estamos precisando, irmão, ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu digo para você, meu irmão, é algo tão simples, mas tão espiritual que poucas pessoas conseguem. Jejuar. Poucas pessoas conseguem descer na presença de Deus. Se humilhar, colocar a boca no pó e entrar, meus irmãos, o ano na presença do Senhor, vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Toda a diferença. Então, em nome de Jesus, já coloca teu relógio despertar aí. Dia 1º vai ser 21 dias. O jejum é da hora que iremos dormir até meio-dia. E pela manhã, nós entramos ao vivo às 6 horas. Então, o jejum é da hora que você for dormir até meio-dia. Aí é você que sabe se você vai fazer absoluto ou parcial bebendo água. Isso é algo particular seu. Mas, por exemplo, eu, pastor Carlos, a missionária Raquel, fazemos jejum.